Um destaque que chega de Brasília: senadores e deputados da oposição anunciaram a intenção de obstruir votações nas duas casas já a partir da próxima semana. De acordo com os parlamentares, essa ação faz parte de um movimento em defesa real da democracia. O senador Marcos Rogério afirmou que tanto o Senado quanto a Câmara precisam se posicionar de forma mais ativa contra as interferências, especialmente do Supremo Tribunal Federal no Legislativo. Já a deputada Bia Kicis anunciou uma reunião na segunda-feira para acertar e combinar todos os detalhes dessa estratégia em relação à obstrução dessas votações já a partir da semana que vem. Vamos gerar com os nossos comentaristas as análises, começando pelo Roberto Mota, no Rio de Janeiro, ao vivo. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Bem, parlamentares que integram a oposição ao governo anunciaram então que vão obstruir votações importantes no Congresso já a partir da próxima semana, movimento intitulado Defesa da Democracia. É importante lembrar, né? Surge justamente em um momento em que medidas da Suprema Corte têm sido muito questionadas, como a suspensão da rede social X. Enfim, como avalia esse anúncio, as votações? Esse é um instrumento, inclusive, que faz parte do regimento do Congresso Nacional. Quais podem ser os próximos passos? Eu acho uma excelente medida, Caniato. Parabéns à oposição. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Para que o Brasil retome o caminho da normalidade, vai ser preciso muito trabalho. Não vai ser um único ato ou uma única decisão que vai resolver o dilema em que o Brasil se encontra. É um dilema que vem se agravando desde 2016. Esse foi o ano em que a nossa presidenta sofreu impeachment. A Constituição determina que no impeachment a pessoa perde o cargo e os direitos políticos. Mas não foi isso que aconteceu. Inexplicavelmente, a presidenta manteve os direitos políticos. Ou seja, a determinação da Constituição foi ignorada. Ninguém nem sabia que era possível isso, ignorar a Constituição. E, a partir daí, o Brasil entrou na era do chamado direito freestyle. E agora? Como sair disso? Na minha opinião, discursos em cima de carros de som não resolvem nada. Reclamar também não adianta. Fazer postagens em redes sociais indignadas, cheias de lacração, produzem resultado nulo. Não há nenhuma saída milagrosa, nem solução fácil, nem rápida. Mas há soluções possíveis. Há caminhos para que os outros dois poderes puxem o Brasil de volta para o equilíbrio. Agora, essas soluções, inclusive essa apresentada agora pela oposição, que é uma solução democrática, válida e criativa, essas soluções só serão possíveis quando a maioria dos formadores de opinião do Brasil estiver consciente da gravidade do que está acontecendo. Esse ainda não é o caso. Infelizmente, há ainda muitas pessoas e entidades aplaudindo, comemorando, celebrando os eventos recentes, aplaudindo a censura. É a mesma turma que até pouquíssimo tempo ganhava a vida repetindo o slogan "Censura nunca mais". Também com a gente o Cristiano Beraldo ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Claro, notícia em destaque, oposição anunciando que vai sim obstruir as votações na Câmara e no Senado já a partir da próxima semana. Enfim, que leitura você faz dessa mobilização dos parlamentares que integram a oposição? Movimento em defesa da democracia. Bom, daqui a pouco, Beraldo, tivemos uma interrupção na conexão com ele, então, Luiz Felipe Dávila, ok, disponível. Fala, Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Da mesma forma eu transfiro para você o questionamento, queria pedir sua reflexão e avaliação desse movimento de parte do Congresso Nacional, os parlamentares da oposição anunciando que irão obstruir essas votações na semana que vem, e um movimento, né, intitulado Defesa da Democracia. É o que se espera? É o que está ao alcance deles agora?
Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa querida audiência. Caniato, sempre é bom que haja uma autocontenção dos poderes, ou seja, os poderes entendem que passaram do ponto em determinadas questões e tem um movimento de autocontenção. Mas não é o que vem ocorrendo. O que vem ocorrendo é os poderes dobrando a aposta num conflito cada vez mais exacerbado entre os poderes. E principalmente numa atitude do judiciário, o seu ativismo legislativo. Veja agora, recentemente, também uma decisão do ministro Flávio Dino em determinar aí para o Poder Executivo prazo para acabar com a queimada, recurso, funções unicamente exclusivas do Poder Executivo. Então, hoje, não só o Judiciário adentra ao Legislativo com o seu ativismo legislativo, como também na seara do Poder Executivo. Então, está na hora dos poderes voltarem a ter o equilíbrio constitucional. E como essa autocontenção não existe dentro dos próprios poderes, o que começa a existir é cada poder mostrando as suas armas para ir para um conflito, para tentar disciplinar cada poder a restringir ao seu papel constitucional e não avançar o sinal. Então, o que a oposição está fazendo é usando um mecanismo legítimo da oposição, que é a obstrução, para começar a mostrar sua insatisfação e que passou da hora para restabelecer o equilíbrio e a harmonia entre os poderes. É isso. Daqui a pouco eu vou chamar o Cristiano Beraldo, a gente está reconectando com ele vai trazer também suas impressões. Eu vou retomar com o Roberto Mota, a gente está tratando, claro, também das insatisfações de parte do Congresso Nacional, com especialmente a Suprema Corte Brasileira, por conta do que eles defendem e chamam de interferência entre os poderes, né? Pautas e temas que foram tratados pelo Supremo Tribunal Federal, como descriminalização das drogas, aborto, marco temporal, assuntos que deveriam ser tratados no âmbito do Congresso Nacional. E tem um outro tema, que não necessariamente trata da questão que envolve interferência entre os poderes, mas foi a suspensão do X. Muitos entendem que foi uma medida extrema e que não teria respeitado e o que prevê o nosso arcabouço jurídico e constitucional. Mota, muitos leem essa movimentação dos congressistas da oposição, que devem obstruir as votações na semana que vem, como uma forma de pressionar a presidência do Senado para que propostas, inclusive propostas de impedimento de magistrados, essas propostas avancem no Senado Federal. Seria um caminho? Caniato, eu sou cético em relação a esse caminho, porque o que nós estamos vendo não é resultado da ação de uma única pessoa. O Supremo Tribunal Federal começou a mudar a sua atuação, se eu não me engano, a partir de 2019. Foi quando foi aberto o famoso inquérito das fake news. Se eu não me engano, um inquérito que originalmente se destinava a impedir a publicação de a reportagem da revista Cruzoé, salvo engano. A partir daí, uma série de outros movimentos aconteceram. Movimentos de todo tipo. Não vou me lembrar aqui, por exemplo, de uma decisão, não me lembro de quem foi, mas que suspendeu os despejos de inquilinos durante a pandemia. Se eu não me engano, para imóveis com aluguel abaixo de R$600. Isso não é função de uma corte. Não. Como aconteceu essa decisão, inúmeras outras aconteceram. A gente sempre fala aqui da DPF 635, a suspensão das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Percebam, essas decisões todas que eu estou citando aqui são todas de ministros diferentes. E aí, como é que fica essa história? Muita gente aponta como talvez o maior problema esse fenômeno dos inquéritos abertos de ofício.
São inquéritos que são abertos, baseado no, se eu não me engano, no artigo 43 do regimento do STF, que diz respeito a crimes cometidos nas instalações do STF. E aí se fez uma interpretação de que crimes cometidos no meio virtual seriam sempre cometidos lá, né? Porque o meio virtual está em todos os lugares. Enfim, são muitas as questões. Eu discordo dessa simplificação que muita gente faz, embora eu entenda o sentimento de indignação, eu entendo o sentimento de revolta, eu entendo a profunda insegurança que os brasileiros sentem nesse momento. Nenhum brasileiro tem certeza se o ato que ele está realizando, seja qual for o ato, seja um simples comentário, uma postagem, qualquer coisa, pode ser considerado um crime grave amanhã. Eu, nos meus 62 anos, nunca experimentei essa sensação, nunca imaginei que fosse experimentar. Então, esse é o cenário. Não acho que esse cenário vai ser resolvido com a substituição de um personagem, seja ele qual for, pelo contrário, eu acho que a gente pode acabar saindo da frigideira para o fogo. Agora, eu vejo uma coisa muito simbólica nessa decisão da oposição de obstruir os trabalhos do Congresso. Porque uma das coisas que tem acontecido efetivamente é que as cortes passaram a legislar. As cortes passaram a tomar atitudes de gestão que são típicas do executivo, né? Foi dado aí agora há pouco um exemplo, né, da determinação de um prazo para acabar com as queimadas. Isso é uma função do executivo. E também estão entrando nas atribuições do legislativo, quando legislam. Então, já que as atribuições do legislativo estão sendo retiradas, nada mais lógico do que o legislativo parar de trabalhar, porque ele se tornou efetivamente inútil. Cristiano Beraldo, agora sim com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Estamos refletindo e analisando essa informação, anúncio da oposição, congressistas da oposição, deputados e senadores, dizendo que a partir da próxima semana as votações serão obstruídas na Câmara e no Senado. Claro, naturalmente eles se manifestam pela democracia, pela liberdade e destilam muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Beraldo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia aqui todas as noites nos Pingos nos Is. Caniato, é preciso fazer algo. É preciso que haja algum tipo de resposta, tendo em vista uma repercussão totalmente negativa de mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e o que resta à população é exigir dos eleitos, sobretudo dos senadores eleitos, que tomem alguma providência. Se você não consegue pressionar o senador, porque o senador ele tem um problema hoje que eu avalio, Caniato. Vários senadores são eleitos, e aí como o mandato é de 8 anos, ele não se sente na obrigação de se manter próximo às suas bases, próximo dos seus eleitores, a ouvir as vozes das ruas, porque a sua próxima eleição será só depois de 2 ciclos, então ele parece que relaxa e aí só vai se preocupar com isso quando estiver faltando ali 2 anos, 1 ano e meio para a eleição. Aí ele vê se tem o cenário adequado para ele se reeleger ou se ele vai ser candidato a deputado, enfim. Então, isso é um problema. E aí, como os deputados, em geral, eles estão ali mais próximos do eleitor, porque a cada 4 anos tem eleição e acabam se envolvendo nas eleições municipais, enfim, o eleitor acaba tendo mais acesso, é preciso que o eleitor pressione que ele possa. E aí, nesse contexto, vejo total sentido dos próprios deputados, apesar de não terem um dizer nessas questões de relação institucional com o Supremo Tribunal Federal, mas que eles façam ali pressão para que os senadores se movimentem em linha com a expectativa da população brasileira. Agora, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção na fala do Mota,
Mota, você né, colocou que, na sua percepção, as coisas mudaram a partir de 2019. Só que a gente precisa lembrar do que aconteceu na sequência ou no final do julgamento do Mensalão. Foi ali que se quebrou, durante esse processo, que se quebrou uma tradição de se indicar grandes juristas para o Supremo Tribunal Federal. E houve um discurso primoroso proferido pelo então presidente da Corte e relator do processo do Mensalão, Joaquim Barbosa, onde ele chamava a atenção para a maioria de circunstância que havia se formado dentro da Suprema Corte para jogar por terra todo o trabalho feito pelos demais ministros em relação àquele julgamento. Foi ali, na minha visão, que as coisas começaram a mudar. Se perdeu a vergonha. E aí, tudo foi se agravando conforme a população foi se acostumando, uma decisão aqui hoje, outra acolá, uma repercussãozinha aqui, outra ali, isso foi sendo incorporado, tornaram-se extremamente poderosos, e a gente tem que somar isso também, o advento da TV Justiça, porque até então os ministros, eles julgavam como deve ser, sem preocupação com as falas, a vaidade, a figura pública. O Supremo Tribunal Federal tem que ser uma casa de figuras públicas que funcionam para dentro, de preferência olhando para baixo, lendo a Constituição Federal, e não figuras que olham para frente, para as câmeras e se envaidecem com a luz dos holofotes. Eu acho que estamos no caminho errado, esse caminho precisa ser corrigido, que o Congresso faça a sua parte. Antes de passar para o Dávila, como o Beraldo citou o Mota em relação àquele marco temporal do ponto de virada, quer fazer um complemento, Mota? Várias pessoas apontam vários marcos, né? Muita gente diz que o marco foi 2016, quando ocorreu o fatiamento o inexplicável, totalmente inexplicável, fatiamento do impeachment da presidenta. Ali ocorreu, e foi um ato que ocorreu, onde o ministro da Corte Suprema, à frente do Congresso Nacional, que também é uma coisa meio estranha, nunca ninguém me explicou direito isso, né? Por que foi assim? Por que uma pessoa de um poder foi lá para o outro poder? Enfim, e aí fatiou o impeachment. A partir daquele momento, né, e fatiou e ficou por isso mesmo. Eu não me lembro de protestos nem manifestações. Né? Eu acho que o alívio foi tão grande que ela tivesse sido retirada do poder que as pessoas disseram, deixa isso aí, é coisa, café pequeno, né? Não é café pequeno, não. Aquilo ali foi uma coisa muito importante. Agora, tem muita gente que defende, Beraldo, que os outros fatores que você mencionou, todos, contribuem para isso. Tá? A busca por visibilidade, que é uma característica dessa nossa era moderna, né? Quem foi? Foi o Andy Warhol que falou que no futuro todo mundo vai ser famoso por 15 segundos ou 15 minutos, só que as pessoas querem esticar isso. Agora, muita gente diz que o que fez a coisa realmente sair de rumo foi a abertura de inquéritos por ofício, porque o Poder Judiciário, me corrijam se eu estiver errado, é um poder que só age quando provocado. Então, alguém tem que ir lá bater na porta do Judiciário e dizer, olha, eu estou com esse problema, você poderia dar uma olhada e resolver? A partir do momento em que o Judiciário ganha o poder dele mesmo, decidir que há um problema e iniciar a resolução do problema, me parece que você desbalanceia esse jogo. A única comparação adequada, a única imagem que eu consigo para explicar para as pessoas a gravidade disso, eu já coloquei aqui. Imaginem que esses senadores que estão aqui no vídeo, aqui do lado, amanhã pedissem todos os processos que estão parados na Justiça há mais de 10 anos, porque eles vão julgar esses processos. O que os magistrados do Brasil achariam disso? O que os juristas do Brasil achariam isso? Absurdo.
Não é função de um senador julgar um processo judicial. Claro que não é. Assim como não é função de magistrado fazer lei. Não é função de magistrado determinar como o Estado vai ser gerido. É para isso que nós elegemos políticos para o executivo. Essa é uma discussão antiga, gente. Há muito tempo atrás, eu me lembro que eu conversava com um magistrado aqui do Rio de Janeiro sobre um determinado problema de segurança. E aí ele me dizia, olha, quando eu tive essa situação aqui em que eu precisava, eu determinei que um criminoso, um preso, fosse internado de determinada forma. O Estado não tinha o recurso, a resposta que eu tive foi que não havia recurso disponível. Ele disse, eu não quis nem saber, eu dei a ordem e cumpra-se. Então, muitas vezes, o Executivo se vê diante de ordens, né, judiciais que, na verdade, interferem no processo de gestão. Isso, decidir como o dinheiro público vai ser gasto, é o Executivo que decide. São os políticos nos quais nós votamos. Então, muitas vezes, pessoas de outros poderes têm essa vontade. E aí o caminho certo é o seguinte, candidate-se, participe de uma eleição, aproveite e veja que beleza que é participar de uma eleição no Brasil, uma experiência inesquecível. Tá? E aí sim, ganha o direito de tomar essas decisões. Ô, Mota... Não, complementa você, vai lá. Ô, Mota, depois desse presidenta, não me venha me chamar de Beraldi, tá? Por favor. Agora você, Luiz Felipe Dávila, enfim, vários pontos para a gente tratar, né, Dávila? Mas queria também escutar o que você pensa sobre qual seria o marco temporal que determina, o que aponta uma mudança no comportamento do Supremo Tribunal Federal, enfim, que a Corte adota essa postura, que vem sendo alvo de críticas e acusações de invadir competências dos outros poderes. Dávila, por favor. Bom, primeiramente, toda vez que há um avanço errado, na direção errada, como eu disse, precisa ter uma autocorreção. Quando não tem uma autocorreção, tem alguma forma de compensação. Então, como bem disse o Beraldo, o impeachment da presidente Dilma teve uma coisa absolutamente inusitada no processo de impeachment, né? Que ela não perdeu os direitos políticos, porque todo o processo de impeachment, por consequência, caça-se o mandato, evidentemente a pessoa é deposta, o presidente é deposto e perde-se os direitos políticos. E no caso dela, uma decisão inusitada do então presidente da Corte, Lewandowski, e aí, Beraldo, com uma gravidade, comungada o Renan Calheiros, que era presidente do Senado. Foi acertada. Então, saíram do trilho com a conivência do presidente do Senado e do presidente do Supremo. Veja só. Felizmente, o eleitor corrigiu esse erro, dando a Dilma uma derrota fragorosa na eleição para senadora em Minas Gerais. Mas o fato é que não foi um desvio só do Poder Judiciário, foi do Legislativo, que foi conivente. E desde então começou a deteriorar a situação e chegamos ao ponto do Mota em 2019, como ele bem lembrou, o inquérito das fake news, que aí sim abre um precedente desastroso, porque aí não é mais o Supremo sendo provocado, é o Supremo escolhendo as causas. E outra coisa, inquérito absolutamente sigiloso que ninguém sabe a não ser o próprio juiz que está julgando, ninguém sabe o que está acontecendo lá. Então, fica muito difícil. Agora, por que aconteceu isso? Porque começou a ter essa ideia de que vivemos um momento excepcional, o radicalismo vem degenerando a democracia, alguém precisa botar ordem na casa. E aí o Poder Judiciário foi se autoconcedendo um poder reconhecidamente por membros do Supremo como excepcional, porque diziam que as circunstâncias são excepcionais. Isso é um absurdo. Nós temos de viver em qualquer época, excepcional ou não, o que está na Constituição. E aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nos Estados Unidos, no meio de uma guerra civil, o presidente Abraham Lincoln foi fiel à Constituição.
Ele não chegou e falou, agora estamos vivendo um momento excepcional, uma guerra civil, então vamos suspender a Constituição até a normalidade democrática voltar. Isso não existe. A beleza da democracia é nós acreditarmos nos princípios e valores basilares que mantêm o regime funcionando. Se esses valores e princípios não valem mais em momentos excepcionais, é porque a gente não acredita tanto assim nesses valores e princípios. Aliás, os valores e princípios de uma Constituição, de uma nação, de um indivíduo, ele aflora justamente nos momentos excepcionais, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. Aí é que nós testamos a real aderência de uma pessoa, de uma nação, aos seus princípios e valores. Então, essa degeneração de princípios, valores, rituais, essa banalização, ela anda em conjunto com essa polarização e esse radicalismo que aconteceu. Então, ao invés dessas atitudes excepcionais ajudarem a sanar a democracia, elas estão ajudando a enfraquecer a democracia. Porque, na verdade, nós perdemos o norte. Qual é o eixo? O que seguir? Que valores devemos ser fiel? Então, eu entendo que esse abuso de autoridade mostra, na verdade, a degeneração das instituições democráticas e não uma excepcionalidade para fortalecer. Certamente, as instituições democráticas hoje estão muito piores, muito mais desacreditadas, vivendo talvez o apogeu do seu descrédito desde 1988. E aí, Caniato, vale a pena lembrar que não é o primeiro momento difícil do Brasil. O Brasil já passou por vários ciclos difíceis. Aliás, alguns até mais difíceis. Só para lembrar aqui, 1992... nós tivemos o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, nós voltamos a ter hiperinflação, inflação aí de 40%, 50% ao mês. Nós tínhamos o governo Itamar Franco, que em menos de um ano teve 3 ministros da Fazenda, porque não conseguia conter, e só quando foi escolhido Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda é que a coisa virou. Então, mas veja só como esse limbo de 90, do confisco da poupança de Collor ao impeachment, a volta da hiperinflação, foi tão desafiador ou mais para a democracia do que o momento que nós estamos vivendo hoje. E isso não significou violar as regras da democracia. Então, nós temos de restabelecer as regras e fazer valer os princípios e valores que estão na Constituição brasileira.